Oi, meu nome é Márcio e você está no Semeando para Florescer Matemática. Nos últimos vídeos nós conhecemos as tabelas e os vários tipos de gráficos. E também aprendemos a analisar e escrever sínteses. No vídeo de hoje nós iremos aprender a fazer as nossas próprias pesquisas e, a partir delas, construir tabelas e gráficos. A primeira coisa que eu preciso te dizer é que talvez você se lembre que no primeiro vídeo de estatística, quando estávamos falando sobre a população do Brasil, eu te disse que eu não era uma boa fonte, ao dizer valores inventados da população de cada região. Porém, eu não era uma boa fonte para aquela informação que eu inventei. Por isso estávamos olhando as pesquisas feitas pelo IBGE, que são uma boa fonte para aquele assunto. Hoje eu vou te mostrar que eu posso ser uma boa fonte e você também. Para isso é necessário sermos responsáveis por nossa pesquisa, e não simplesmente inventar dados. Eu vou fazer uma pesquisa com os membros aqui do canal Semeando Mate. Nós vamos organizar todas essas informações primeiro em uma tabela, e depois faremos alguns gráficos. Você pode fazer uma pesquisa dessa com sua família ou seus amigos. E o melhor, você pode pensar nas questões. Vamos lá! O primeiro passo é criar um formulário, uma série de questões que queremos que nossos entrevistados respondam. Eu vou começar perguntando qual o seu nome, apenas para ter o controle dos dados. Uma coisa importante é que não é interessante vincular os resultados de pesquisas com os nomes dos entrevistados, seja nas tabelas ou nos gráficos. Depois disso, eu vou perguntar também a idade dos integrantes. Eu quero saber também qual é a cor, a fruta, o animal e o sabor de sorvete favoritos. Por fim, qual é a cidade em que nasceu e a cidade em que mora atualmente. Feito isso, eu vou enviar o questionário para todos. Eu já tenho aqui os resultados, como por exemplo, o do Pedro. Você está vendo aí as respostas vinculadas ao nome, porque é assim que você vai receber dos seus entrevistados. E eu pedi permissão para os integrantes do Semeando para mostrar as respostas para vocês, pois nesse momento estamos aprendendo. Vamos primeiro construir a tabela. Podemos criar várias colunas com essas informações. Bom, vamos pensar nessa primeira coluna. Nós não queremos identificar os participantes, então é interessante trocar essa coluna de nomes para entrevistados. E aqui podemos identificá-los de forma anônima com números. Vamos fazer isso por último. Podemos então preencher essa tabela em qualquer ordem. Eu vou preencher na ordem em que eu recebi as respostas. Então a primeira linha será o Pedro. Basta preenchermos com todas as respostas nas outras linhas. Essa é a nossa tabela. Vamos agora omitir os nomes dos entrevistados. Precisamos pensar em um título para a tabela. Que tal algumas informações sobre os membros do Semeando Mate? Me parece um bom título. E a fonte? Bom, em casos assim, onde o responsável pela pesquisa é a pessoa que está construindo a tabela, escrevemos fonte, autor. Assim, você vai saber que o autor daquele texto, ou nesse caso, vídeo, também é o responsável pelas informações da tabela ou gráfico. Olhando para essa tabela, temos muitos dados e podemos retirar daqui muitas informações. Vamos pensar em como apresentar algumas dessas informações em forma de gráficos. Não vou fazer aqui todas as opções possíveis, somente alguns exemplos. Vamos fazer primeiro um gráfico de barras para descobrirmos qual é a idade mais comum entre os membros do Semeando Mate. Olhando para a segunda coluna, podemos perceber que a amplitude de idades vai de 19 a 29 anos. No nosso gráfico, podemos colocar as idades no eixo X e a quantidade de pessoas no eixo Y. Aqui, como temos um volume pequeno de dados, no total 9, podemos fazer esse estudo contando facilmente. A construção é feita como já vimos no vídeo sobre gráfico de barras. Nós subimos uma barra em cada componente do eixo X até onde é equivalente no eixo Y. Esse é o nosso resultado. Precisamos de um nome e da fonte. Podemos observar que a idade mais comum dentre os integrantes do Semeando Mate é de 23 anos. O que mais podemos descobrir sobre esse gráfico? O que você contaria desse gráfico para um amigo? Você se lembra que esse é exatamente o exercício de criar sínteses? Vamos agora criar um gráfico das cores favoritas dos integrantes do Semeando Mate. Eu poderia fazer também um gráfico de barras, mas vou optar pelo gráfico de setores, pois é mais visual. Nesse caso, é fácil. Temos no total 9 respostas, então podemos dividir o todo, o círculo inteiro, em 9 partes, e em seguida pintar as partes das cores equivalentes. Cada parte aqui representa 1/9, ou seja, cerca de 11%. Precisamos de um nome e da fonte. É assim que fica o nosso gráfico. Podemos dizer que verde e azul são as cores favoritas mais comuns entre os integrantes do Semeando Mate, com cerca de 22% cada. Para finalizar, vamos fazer mais um gráfico, dessa vez olhando para os animais favoritos. Dessa vez eu quero fazer um pictograma. Precisamos pensar então em qual será o tipo de gráfico que iremos construir utilizando imagens,
como faremos e quais serão as imagens. Eu farei um gráfico de barras, onde cada unidade dessas barras será representada por uma ilustração do animal correspondente. Em cada uma das posições do eixo X, nós colocaremos os animais. No eixo Y, colocaremos a quantidade de pessoas. Como este é um pictograma, não há necessidade dessas descrições em cada posição do eixo X, pois basta olhar para as barras. Precisamos de um nome e da fonte. É assim que fica o nosso gráfico. Não é interessante? Mais chamativo? Bom, eu poderia criar mais gráficos olhando para essa tabela, pois temos muitas informações. Eu vou parar por aqui, porque eu acho que já deu para você entender a ideia. E agora é com você. Faça os seus próprios gráficos para treinar. Depois, tente escrever uma síntese sobre cada um deles. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um guia com algumas ideias de perguntas que você pode fazer, com espaços para você preencher e construir tabelas e gráficos. Qualquer dúvida é só passar aí nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.